Vamos iniciar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós vimos na última assembleia que Paulo procurou demonstrar que o homem ele era justificado perante Deus pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras que ele poderia fazer. Nós, ao trazermos aqui para os nossos dias esta mesma ideia, este mesmo pensamento, a gente conclui que ainda na igreja evangélica existem muitos pastores que consideram as obras como fonte de justificação do crente perante Deus. O apóstolo Paulo faz todo um esforço aqui para demonstrar que depois de Jesus Cristo, as obras perderam o seu sentido. Isso não significa que a pessoa que tem fé em Jesus não precisa fazer coisa alguma por ninguém. No finalzinho do capítulo 3, nós vimos o apóstolo fazer a seguinte indagação: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Que o fato do homem passar a ser justificado pela fé não queria dizer que se estava desprezando a lei. Mas de que lei o apóstolo dizia aqui? As leis de Moisés, todas as leis de Moisés? Na verdade, ele se referia aos mandamentos, porque o próprio Jesus, ele aboliu muitas leis civis que haviam sido constituídas por Moisés para organizar a vida do povo hebreu. Os antigos judeus, quando eles saíram lá do Egito, da escravidão, a vida deles era uma desordem em todos os sentidos. E Moisés, ele se viu na obrigação e pela orientação de Deus, de além de revelar os 10 mandamentos, que são os fundamentos da lei de Deus, ele codificou um corpo de leis para ordenar a vida daqueles homens, daquelas mulheres que tinham sido libertados do Egito. E essas leis civis e também as leis cerimoniais, as leis ligadas ao sacerdócio, elas foram abolidas por Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz que a lei ela é estabelecida quando nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque ao passarmos a crer em Jesus com toda a força do nosso coração, se for verdadeira essa fé, nós passamos a receber de Deus aquele amor que Cristo teve por nós. E passamos a amar as pessoas, o nosso próximo, amar a Deus e todas as coisas que estão à nossa volta com aquele mesmo amor com que Jesus Cristo nos amou. E quando nós passamos a amar, o que acontece? Nós estabelecemos a lei, não pelos caminhos da obediência como era na época de Moisés. A pessoa que não obedecesse, ela era ameaçada de sofrer as consequências dessa desobediência. Então, são dois aspectos bastante distintos. Lá com Moisés, o homem devia obedecer à lei. Aqui na igreja de Cristo, o homem aprende a amar a Deus e o seu próximo. E por meio desse amor, ele estabelece a lei. Quem ama não vai desonrar os seus pais, não vai mentir, não vai matar, não vai ter inveja, não vai roubar. Não é? A gente entende que o amor é maior do que a lei, porque ele já contém em si mesmo
a prática natural da lei. E outra diferença bastante significativa que nós temos que considerar é que nos caminhos de Cristo, o homem passa a obedecer à lei com o seu coração livre, porque ele aprende a amar. Lá na época de Moisés, o coração do homem era constrangido a isso, porque ele se obrigava a obedecer à lei. Mas, na verdade, lá dentro dele, o seu coração não queria essa obediência. E se o coração não for livre para crer, depois que a alma deixa esse mundo, ela vai para dentro da sua própria realidade. Se você tem desejo do pecado e não o faz, porque é constrangido a obediência da lei, quando você deixar esse mundo, o pecado continua com você, porque ele está aí dentro de você na forma de pensamentos e desejos que, embora não tenham sido manifestados, eles fazem parte do teu ser. Aonde você existir, este pecado permanece dentro do teu coração. Por isso, irmãos, esses dois sentidos em que nós vamos viver com Deus, eles têm a sua necessidade e têm o seu espaço na nossa vida. Mas com Cristo nós aprendemos a obedecer à lei por um caminho em que não há constrangimento. O constrangimento não é de Deus. O constrangimento, ele pode ser útil num primeiro momento em que nós entramos na igreja e começamos a conhecer o Senhor, mas nós não podemos passar a nossa vida toda num estado de constrangimento dentro da igreja. A gente precisa pedir a Deus que conceda-nos o Espírito Santo e que Ele faça uma obra em nós, para nós nos sujeitarmos à vontade de Deus com o nosso coração livre, sem sermos constrangidos por nenhuma lei, por nenhuma vontade. Jesus Cristo mesmo disse no seu Evangelho, só existe um mandamento, que é o mandamento do amor. Isso é o que deve permanecer na igreja. Daí a necessidade de todos nós reformularmos o nosso pensamento e compreender que ninguém é obrigado a coisa alguma. Não se deve constranger a própria consciência. O reformador Martim Lutero dizia sempre isso. Nós não podemos cometer um crime contra a nossa própria consciência. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a ter uma consciência limpa, purificada do pecado e das coisas imundas que nós trazíamos dentro de nós quando ainda não tínhamos o Senhor. Que Jesus faça essa obra nos nossos corações. Tá bem? Eu preciso querer, eu preciso pedir ao Senhor que Ele faça essa obra. Muito bem. Então, por isso Paulo disse aqui no finalzinho do capítulo 3, que de forma alguma a lei vai ser anulada, mas ela vai ser estabelecida. Então não era estabelecida, porque a história mostrou que o homem é incapaz de obedecer à lei, de cumprir todos os mandamentos. E se ele não comete pecado em atos, ele comete em pensamentos. Não há um sequer que tenha domínio sobre si mesmo, a não ser o Senhor, que viria mais tarde para nos ensinar o caminho dessa obediência. Os irmãos compreenderam bem isso? É de fundamental importância. Antes de Cristo, ninguém obedecia à lei. Por isso, a necessidade de tantos sacrifícios e obras que pudessem nos justificar momentaneamente perante a nossa própria consciência. Mas como os sacrifícios, o sangue de bodes, das ovelhas, as obras que se faziam, não nos tirava o pecado, não limpava a nossa consciência, o que acontecia? Voltávamos a pecar. Só com Cristo esse círculo vicioso de pecados pode ser tirado da nossa vida definitivamente. Só com Jesus isso é possível. Infelizmente, ainda nos nossos dias,
Existem pessoas que acreditam que pode seguir vivendo de vez em quando no pecado. E Cristo depois vai resolver o problema dela porque Ele é perdoador. É verdade, Jesus perdoa os pecados, mas não para que depois do perdão a gente continue vivendo uma vida torta. Isso não está conforme a doutrina ensinada pela Escritura. Tá bem? Sair do pecado para a vida. É isso que nós precisamos nos dedicar dentro da igreja em clamores a Deus, em servidão, em trabalhos, em busca, em oração, participando da igreja, do trabalho efetivamente, aguardando que a bondade de Deus se realize em nós, para que haja esse processo de transformação, que é a morte do homem velho e o nascimento de um novo homem, de uma nova criatura. Vamos à leitura aqui no capítulo 4, que é a sequência do pensamento de Paulo a respeito da justificação pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, o pecador, o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara que bem-aventurado é o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Veja bem, o apóstolo vai recorrer lá ao antigo patriarca Abraão, que é o pai da fé, é o pai de todas as crenças monoteístas, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Então, Abraão é uma grande figura da história antiga, que teve um encontro com Deus e viveu com Ele uma experiência que nos aponta o caminho da verdadeira fé. E nos ensinam muitas outras coisas que nem sempre as pessoas tomam conhecimento na igreja. Esse Abraão, nosso pai segundo a carne, ele alcançou a justificação pela fé. Mas também em torno da sua vida, aconteceram muitas obras que Deus determinou que ele fizesse. Dentre estas obras, nós temos aquele sacrifício que Deus pediu que ele fizesse do seu filho Isaque. Mas a história é bastante interessante. Eu acredito que vale a pena a gente consultar aqui alguns trechos lá do Velho Testamento para ilustrar. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele pode até ter do que se gloriar. Veja no versículo 2, a palavra diz que quem faz uma obra na igreja, o que poderia ser essa obra hoje, nos nossos dias? Sacrifícios, ofertas, promessas, batismos, jejuns, todas essas coisas não passam de obras exteriores que o homem faz dentro da igreja para cumprir a vontade de Deus, segundo os pastores. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui, que estas obras podem servir para trazer glória para a pessoa, mas não perante Deus. A igreja que o sujeito faz lá uma grande oferta, aí ele é reconhecido por todos como um grande benemérito. Há algumas
outras seitas e doutrinas que as pessoas distribuem comidas para os pobres, todas estas coisas, elas não servem para agradar a Deus, a não ser que elas sejam consequência de um coração que fez livremente essas obras. Eu não estou falando que as ofertas na igreja não têm o seu valor, mas elas só têm valor se a oferta for feita sem constrangimento. Não é? Hoje tem muita ameaça aí nas igrejas evangélicas. Isso é uma coisa bastante triste, que nada tem a ver com Deus e nada tem a ver com a doutrina de Jesus. A oferta é bem-vinda. As igrejas que cobram dízimos devem ter o cuidado de não fazê-lo através de constrangimento. Porque se o crente doar qualquer coisa para Deus, isso através de um constrangimento, seja ele qual for, mesmo usando a palavra de Deus, tenha certeza que essa oferta não terá nenhum valor. Pode ter valor dentro da igreja. Como diz aqui o apóstolo na sua colocação, explicando aqui a natureza das obras, o homem tem sim do que se gloriar, mas não diante de Deus. Quer dizer, não significa nada. Esse tipo de coisa só significa para o homem. Você pode parecer que é bonzinho aqui dentro da igreja, mas se essa bondade não estiver no seu coração, do lado de lá você não vai ganhar nada com ela. Tá bem? Então, a palavra nos diz que a Escritura, ela diz o seguinte: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos ver essa passagem, está no capítulo 15 do Gênesis, vamos dar uma olhadinha lá. Esse trechinho aqui é importante, olha. Está no capítulo 15, no versículo 6. Mas vamos ler um trecho do texto desse capítulo 15, para a gente saber direitinho acerca da figura de Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão ao Senhor: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Abraão já era velho, né? já tinham mais, ele e a esposa, mais de 80, 90 anos. Não tinham mais condições físicas de terem um filho. Mas ele creu no Senhor, no cumprimento dessa promessa. Então Deus o levou para fora da sua tenda, versículo 5, e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. E Deus disse a ele: eu sou o Senhor que te tirei da região de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Então nós vemos aí nesse encontro que Abraão teve com Deus, ainda nesse tempo ele chamava Abrão, né? Mais tarde o nome dele foi mudado, a mulher chamava-se Saraí, depois o nome de ambos foi mudado, depois que o Senhor estabeleceu um pacto com ele. É bastante importante aqui, irmãos, voltamos lá para Romanos. O apóstolo Paulo, aí no versículo 3, faz referência a essa passagem do Gênesis, né? O que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vê a explicação dele aí agora. Veja comigo, os irmãos de outras cidades, acompanhem com a sua escritura.
Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Ora, vamos imaginar que um filho seu tenha feito uma peraltice em casa e você o perdoa. Mas você diz assim: olha, eu vou perdoar, mas você precisa tirar 10 na sua matéria lá do colégio, matemática, por exemplo. Vamos imaginar que você exija que ele será perdoado desses equívocos que fez, mas você quer que ele tire uma boa nota no colégio. Ora, este perdão, ele está segundo a graça ou segundo a dívida? Está segundo a dívida, porque o pai está cobrando dele, Está cobrando dele alguma coisa, algum tipo de obra para que ele possa ser perdoado. Então, qualquer obra que a gente faça para obter o favor de Deus, não é segundo a graça, é segundo a dívida. Se Deus fizer alguma coisa para a gente fica estabelecido um pacto, não de liberdade, mas um pacto de escravidão. Por quê? Porque nós estamos pagando para obter o favor de Deus. Os irmãos percebem? E Deus não quer que a gente pague pelo favor dele, porque todas as coisas foram dadas gratuitamente por Deus, para que elas sejam distribuídas de graça. Se foi assim em outro tempo, não é mais pertencente ao nosso tempo estas práticas. Tudo o que se faz na igreja de Cristo precisa ser segundo a graça e não segundo a dívida. Então não lhe é imputado o galardão da graça, mas sim o galardão da dívida. Mas aquele que não faz nenhum tipo de obra, mas crê em Jesus Cristo, que justifica o ímpio, ele é considerado um homem justo por causa da fé. Os irmãos compreenderam? Isso se chama justificação pela fé. Por que o pessoal não gosta muito disso? Porque acaba com toda essa prática de obras exteriores que se faz dentro da igreja cristã em todos os tempos. A igreja católica fez isso durante toda a sua história, e a igreja evangélica foi bem atrás com as mesmas obras. A gente vê que a igreja evangélica é uma igreja bastante parecida com a igreja católica. Não tem muita diferença no seu procedimento e nas suas práticas, não é? É preciso nascer um novo conceito de relação com Deus através de Jesus Cristo. Isso é um conceito que não pode ser estabelecido por meio de instituições, porque as instituições já estão viciadas na sua conduta doutrinária. Elas não têm disposição de serem reformadas numa situação como nós vemos atualmente. Por isso, é preciso que se faça um esforço para que homens e mulheres crentes que compreendem essa mensagem, eles mesmos, não importa onde eles estejam, se transformem em templos do Deus vivo para espalhar as boas novas do Senhor. Amém. Ele confirma aqui no versículo 6 e 7 que Davi também falou desta justificação. Ele faz menção ao Salmo 32 nos 2 primeiros versículos. Bem-aventurados são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olha, isso aqui acaba com toda a história da dívida. Se nós somos perdoados dos nossos pecados, nós não devemos mais nada a ninguém. E quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Ora, se eu precisar pagar alguma coisa para ser perdoado, eu estou fora desse contexto aqui, ó. A gente até entende que as instituições se organizaram, criaram as suas práticas, os seus modelos, os seus rituais, que o homem gosta lá de ter autoridades religiosas intercedendo por eles nos céus, etc, etc. Mas, irmãos,
Isso não tem nada a ver com a escritura de Cristo, com os ensinamentos apostólicos. Cada homem, cada mulher precisa assumir a sua condição de filhos do Altíssimo e ter a certeza de que os pecados nossos, se nós nos convertermos a Jesus, eles são apagados, eles são cobertos pelo Senhor. Cobertos porque só serão apagados no dia do juízo. E a gente tem que andar firme com Jesus até o fim dos nossos dias, fiéis ao Senhor. Nós vemos convertidos aí que depois de certo tempo caem na folia do mundo, dizendo, escorreguei, eu me perdi, eu me afastei. Ora, irmãos, não podemos brincar com Deus. A nossa vigília precisa ser constante. O pecado, as tentações, elas vêm bater na nossa porta todo dia. Nós temos que fazer a opção por Deus, porque nós escolhemos o Senhor. Desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor apontou para nós e disse, esse é meu. Então nós fizemos uma opção pelo Senhor. Ainda que a nossa vida material seja prejudicada, não importa em quê, mas ainda que nós soframos prejuízos materiais por causa dessa fé, o que nos importa se os tesouros não são desse mundo, irmãos. Os tesouros são eternos. A verdadeira vida não é aqui nesse lugar. Prove para mim pela Escritura que nós estamos errados. Não há indícios nas Escrituras que a vida é aqui na terra. Ao contrário, a Escritura prova a todo instante, por meio da palavra de todos os profetas e do Filho de Deus, que a verdadeira vida é na eternidade, é numa outra dimensão, é na dimensão do Espírito. O sistema que infelizmente foi estabelecido nas igrejas, ele impede as pessoas de ter acesso à verdade. As pessoas ficam perdidas, elas não sabem o que fazer perante os seus sofrimentos e tragédias que vêm bater na porta de todo mundo. Não tem explicação, irmãos. Quem é que pode explicar as coisas que nós vemos nesse mundo, todas as tragédias e todas as desgraças que vêm sobre essa humanidade, se nós não tivermos conhecimento da verdade? Se nós não soubermos que, como povo de Deus, nós somos provados, nós somos submetidos a provas difíceis para que nós recebamos o galardão do Espírito, para nós entrarmos na vida eterna, na cidade santa e celestial. Se a nossa concepção for humana, como pretende a igreja, como sempre a igreja quis, irmãos, o conhecimento da verdade foi escondido lá atrás, no começo da história da igreja. Os que tinham a verdade foram considerados hereges, foram perseguidos, foram expulsos da igreja. Os interesses que predominaram foram os interesses políticos, interesses de poder. E esse poder é tão forte, porque está no mundo até os nossos dias. A gente fala de conhecimento da vida eterna, vamos falar sobre morte, sobre ressurreição, sobre vida depois desse lugar, sobre a existência de um lugar real para se viver do outro lado. Isso arrepia os pastores. Arrepia os teólogos que pretendem manter esse status que está sobre a humanidade, posto aí para ir servindo de muleta para o povo, que só serve de muleta mesmo, não faz eles andarem, não faz eles correrem, não faz eles voarem, serve só de muleta. O povo se arrasta com esses conceitos que precisam ser extirpados do seio do povo de Deus. O povo precisa saber a verdade sobre a existência da vida além desse mundo. A vida eterna que Jesus dizia, vou preparar-vos lugar, não sou de baixo, sou de cima. Vocês não entendem o que eu falo, porque vocês são do mundo, dizia Jesus. E muitos que são do mundo entraram na igreja e tomaram posse das coisas da igreja, do Senhor. Isso precisa ser mudado em face dos novos tempos que estão chegando. E a volta de Cristo não deve tardar. Não estamos aqui falando isso para fundar outra igreja, não. O mundo não precisa de mais igreja, tem demais. O mundo precisa de homens e de mulheres conscientes de quem eles são, de que eles são o templo do Deus vivo, de que eles são deuses, conforme chamou a Escritura. Não somos vermes, não nascemos ontem, não viemos da carne, nós viemos de Deus, somos filhos de Deus, temos os dons de Deus, temos que assumir essa nossa identidade.
deixar de ficar dando ouvido a pastores e homens que nem sempre têm lucidez daquilo que falam, que quer nos ensinar as coisas do mundo. Nós não precisamos que nos ensine coisas do mundo. Nós estamos cheios de sábios no mundo que falam das coisas dele. Nós precisamos de quem nos ensine sobre as coisas celestiais, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas eternas. Não mataram Paulo à toa não, viu? Decapitaram Paulo por causa disso aqui, ó, por causa da ressurreição. Porque ele falava de uma doutrina que as pessoas não entendiam. E quem foi que matou Paulo? Quem esteve por trás, tramando a morte dele durante toda a sua vida? Nós vimos quando estudamos Atos. Os religiosos. Os religiosos. Porque Paulo feria o interesse dessa gente. Nós temos o testemunho da Escritura. Acontece o perdão dos seus pecados e você se livra das consequências do pecado. Porque o pecado gera doença, o pecado gera sofrimento, o pecado gera insucesso, infortúnios de toda a ordem. O pecado é a fonte de todo o sofrimento humano. Essa é a razão pela qual o Senhor vem para nos dar uma vida nova. Por isso, Deus deu a ele o dom de perdoar, de cobrir os nossos pecados. Cobrir, fica coberto. Quer dizer o quê? Que se você deixar a igreja, se você voltar para a vida torta, o Senhor tira o seu manto dos pecados que estão cobertos e eles voltarão com toda a força para destruir você, porque o pecado produz a morte. Morte espiritual, viu, irmãos? Não é morte do corpo, não. É morte espiritual. As ruas estão cheias de mortos que comem e bebem, se divertem e dão risada de coisas que eles não compreendem. Estão bem mortos. Vão descobrir isso quando o corpo tombar. E a alma deixar o corpo e entrar nas regiões onde há choro e ranger de dentes. Não gostam de falar disso, não falam isso para o povo. O povo precisa saber, ó, quem vive em pecado vai para a escuridão, vai chorar, vai ranger dente, vai sofrer, vai passar sede, vai passar fome. Isso está na Escritura, não pregam. Por quê? Porque querem agradar o eleitorado. Querem agradar as pessoas. Não existe ninguém que agrada a ninguém aqui nessa palavra ou nessa Escritura. Isso aqui veio para nós conhecermos a verdade com todas as suas consequências. A gente tem que saber que nós sem Deus não somos ninguém. Com Deus nós somos tudo. Por acaso o mundo está interessado em Deus? É claro que não está. Por isso está pegando fogo em todo lugar. Eles não têm o que fazer. Eles acham que eles vão conter o povo. Não tem como conter. O povo está ficando descontrolado. Os fenômenos que nós observamos na sociedade, de manifestações anômalas de comportamento, revoluções, guerras, insatisfação geral, a falta de concordância entre os partidos, entre as pessoas, tudo isso vem do mal que está entrando no mundo. Por quê? Porque eles deram mais ouvidos ao maligno, não quiseram o Senhor, mataram o Filho de Deus. As consequências, elas virão. Não existe passagem na Escritura que falam disso, irmãos? Lembra da passagem da vinha? O Senhor plantou uma vinha e deixou uns homens tomando conta. E foi viajar para uma terra distante. Esses homens ficaram lá, se enriqueceram, tomaram conta da vinha. Um dia ele mandou os empregados lá para ver como é que estava. Eles saíram correndo, batendo, perseguindo, querendo matar os empregados. Mataram alguns. Aí o dono da vinha disse, olha, eu vou mandar meu filho lá, meu filho é meu filho, para que ele possa ver como é que está essa vinha, o que está acontecendo. Eles mataram o filho do dono da vinha. Jesus pergunta, o que vocês acham que vai acontecer quando o dono da vinha voltar? É o que está acontecendo aí, irmãos. Não quiseram saber, mataram o Senhor, perseguiram os profetas. A consequência é o que nós estamos vendo no mundo. Isso aí é um mundo sem amor, é só isso.
E tem o amor do homem, o amor da carne, as paixões, essas bobagens ligadas ao sexo, aos prazeres da carne. Essas coisas não têm nada a ver com o amor verdadeiro. Esse amor não sustenta a vida na terra, irmãos. Esse amor é uma bobagem que acaba num dia, começa outro no outro dia. É um foguinho de palha. Já viu fogo de palha? Põe lá, acaba daí a pouco. Parece que é amor, mas não é. Um mundo só pode ser construído sobre o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. É o amor que reparte, é o amor que acolhe, é o amor que divide, é o amor que ampara, é o amor que tem conhecimento da verdade. Sem conhecimento da verdade, você não pode amar de maneira despretensiosa. Você não pode dar tudo que você tem para os outros, porque você tem que pensar em você primeiro. Você não pode fazer o que Jesus determinou, dar outra face para o sujeito bater. Não é verdade? Irmãos, falta-nos um conhecimento que está além do tradicional. Ou nós avançamos nesse conhecimento, ou nós vamos ficar envoltos nessa mediocridade que está no mundo e que o próprio mundo vai se incumbir de destruir. Os males do mundo entraram dentro da igreja. Todas as mentiras do mundo estão entrando dentro da igreja. E eles fazem sucesso. Sabe por que eles fazem sucesso? Porque quem está por trás deles não é Deus, é o dono do mundo. É o dono do mundo que está por trás deles, o príncipe do mundo. Vamos voltar aqui ao estudo. Davi, então, disse: bem-aventurados são aqueles cujas maldades são perdoadas e pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa as consequências do pecado. Tá bem? Salmos 32, versículos 1 e 2. Esta bem-aventurança vem sobre somente os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Paulo está falando aqui de judeu e de gentio, né? De crentes e descrentes. Então, o que ele está dizendo aqui? Esta bem-aventurança, esta bênção, foi oferecida somente aos judeus, ao povo escolhido? Paulo diz que não, que foi oferecida a todas as pessoas. Existe um povo escolhido? Sim. As bênçãos é só para esse povo? Não, é para todos os que quiserem entrar na casa do Senhor. Entra enquanto você pode. Vai chegar o dia que o povo vai querer entrar na casa do Senhor. A porta vai estar fechada. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E como ela foi imputada? Ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Acontece que quando ele foi justificado, ele não tinha feito pacto ainda da circuncisão com Deus. Esse tal pacto que os judeus dão valor até hoje, da circuncisão, que é o corte daquela pele que tem no pênis do homem, essa era chamada circuncisão segundo o ponto de vista do judaísmo. Este pacto foi estabelecido com Abraão, nessa época. Deus disse: olha, esse é o sinal de união entre o meu espírito e os que creem. Mas quando a palavra disse que Abraão foi justificado pela fé, esse pacto não tinha acontecido ainda. Então a justificação pela fé, ela é anterior ao pacto da circuncisão. Veja o que Paulo diz aí. Não na circuncisão, mas quando ele estava incircunciso. Ele recebeu o sinal da circuncisão, sinal que é o selo da justiça da fé, quando ele estava incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai dos circuncisos, daqueles que não somente são da circuncisão,
mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o pai Abraão, a justificação que vem pela fé, ela serve tanto aos judeus como aos gentios. E a prova disso é que quando Abraão foi justificado pela fé, ele não tinha ainda recebido a circuncisão, que iria acontecer só mais tarde. Então a circuncisão, ela teve lugar num período de tempo da existência do povo de Deus, mas ela não tem mais nenhum espaço dentro da igreja de Cristo. Tá bem? Respeitando lá os judeus que ainda adotam estas práticas. Tá bem? Os irmãos podem ler em casa com um pouco mais de cuidado o texto, e vocês vão ver que, embora pareça um pouco emboladas as palavras, Paulo faz um bom raciocínio sobre isso, porque ele fala de uma coisa e demonstra seguidas vezes o fundamento daquilo que ele falou, para não ficar dúvida, baseado na Escritura Sagrada. A promessa, vamos no versículo 13, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha só, a gente sabe que a lei foi revelada 430 anos depois de Abraão. Na época de Abraão não havia lei. Então, a lei não pode ter qualquer tipo de ligação com a justificação do homem. A lei foi revelada mais tarde, lá em Moisés, 430 anos depois. Por isso, o apóstolo diz aqui, quando foi feita a promessa de que ele haveria de ser herdeiro do mundo, essa promessa não foi feita pela lei, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé se torna vã e a promessa é aniquilada. Quando Deus fez a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo futuro e a sua descendência, ele não estava ainda circunciso e nem conhecia a lei. Entendeu? Ele diz, olha, se a promessa vem da lei, então a fé é anulada. É importante a gente ver que existe dois processos. Nós temos um processo que é a justificação pela fé, e a lei vem depois cumprir um outro papel lá na frente, quando Moisés vê que o povo está perdido, sem saber para onde ir. Aí ele apresenta ao povo a lei, para que o povo pudesse conhecer o pecado perante o Senhor. Cada coisa teve o seu tempo e o seu espaço. Na igreja de Jesus, nós não precisamos da lei, porque nós somos justificados pela fé. Vamos desprezar os mandamentos? Não, vamos até falar neles, mas não adianta a gente obedecer os mandamentos. Pela simples obediência, o caminho com Jesus é a obediência pelo caminho do amor. Tá bem? O caminho com Cristo, a obediência da lei se dá através do amor. E esse amor é o que vem de Deus, viu? Não é aquele sentimento humano que decepciona muita gente. Nossa, a pessoa me abandonou, ela não me amava. Você pensou que amava? Não ama. Só tem um que ama verdadeiramente a nós, que é Deus. Então, nós temos o nosso amor pela esposa, pelos filhos, pelo marido, pelos nossos pais. Tudo é muito bonito, amém. Mas se eles fizerem uma coisa que não é conforme esse amor, não fiquemos surpresos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer do homem o nosso braço. Maldito é o homem que confia no homem. Não quer dizer para a gente desconfiar não, viu gente? Deus está só dizendo, olha, cuidado que as pessoas podem te decepcionar, independente de quem elas sejam. Fiel, só Deus, meu filho, só Deus. Amém? O Senhor. O resto, todo mundo é corruptível. Só Jesus não conheceu o pecado, porque Deus estava com ele.
A gente vê no versículo 13, eles falarem aqui a palavra que a promessa foi feita a Abraão para ele herdar o mundo. E Abraão nunca conheceu o cumprimento dessa promessa porque ela ainda não se deu. Então, com toda a certeza, aqueles que foram salvos, aqueles que estão salvos, que serão salvos por Cristo até o juízo, com certeza irão habitar a nova terra, o novo mundo. Bem, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é uma cidade que tem lá no céu, vamos para lá e ficar morando no céu. Não, é uma nova terra, novos céus que serão feitos por Deus. Ele vai fazer uma nova terra dessa terra velha? Não se sabe. Uns acham que ela vai ser destruída e Deus fará uma terra novinha. Outros acham que essa terra vai ser transformada. Eu particularmente acho isso, que ele não vai destruir o mundo dele para fazer um novinho em folha. Veja que ele demorou um tempão para fazer esse, não é? Isso não começou agora não, faz muito tempo que ele está sendo construído. Nós acreditamos que vai morrer esta humanidade atrasada, que gosta das coisas terrenas e que despreza as coisas de Deus. Com certeza, Abraão, ele habitará também nessa nova terra, porque Deus prometeu que ele herdaria o mundo, ele e a sua descendência. Como é que essa promessa não vai se cumprir? Amém? Os irmãos percebem a profundidade desse conhecimento? Todos aqueles que foram salvos antes de Cristo, porque houve muitos que encontraram o caminho da fé. Depois, os que foram salvos depois de Cristo, tiveram seus pecados perdoados e foram salvos. Aqueles que serão salvos até o juízo, pela ação da igreja, que nós temos que pregar a palavra de Deus, chamar o povo para vir conhecer, estes serão salvos também. Todos eles habitarão na nova terra, com certeza. Amém? Nós vamos voltar a falar desse tema um pouco mais adiante. O apóstolo segue aqui, irmãos, no versículo, após o versículo 14, dizendo assim, a respeito da lei, que ela tem a finalidade de operar naqueles corações endurecidos a ira de Deus, porque onde não há lei também não há transgressão. O homem tem que, em um determinado momento, tomar ciência das regras que Deus criou para os seus filhos. Quando ele toma ciência dos mandamentos, ele percebe que ele está em pecado. Mas a lei não oferece uma saída, a não ser o caminho da obediência, que não se consegue fazer, não se consegue obedecer a Deus por causa de Satanás. Só Cristo, tendo vencido ao diabo, ele nos dá a força para a gente se afastar definitivamente do círculo vicioso do pecado. Tá bem? Os irmãos estão compreendendo? A gente está falando aqui da teologia paulina e ela tem uma profundidade espiritual muito grande, com muitas consequências. A gente tem que entender esses mecanismos para saber o que é a lei, o que é a graça, o que era Moisés, o que é o Velho Testamento, o que é o Novo Testamento, o que é o conhecimento oculto. Paulo tinha os seus conhecimentos e não eram revelados a qualquer pessoa. Jesus também conhecia muitas coisas que ele não dizia ao público. Ele conversava em particular com seus discípulos. Mas o Espírito Santo veio para nos revelar essas novidades. Algumas igrejas não deixam o Espírito Santo revelar. Eles acham que o pensamento lá dos teólogos é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem trazer novidade. Os irmãos se lembram de uma passagem que Jesus disse assim, que ele tinha muitas coisas a dizer, mas que as pessoas não estavam preparadas para suportar? O coração não estava amadurecido ainda. O Espírito Santo veio fazer esse papel, irmãos. Vem revelar coisas novas para a igreja, falar de vida eterna, falar da nova humanidade, revelar coisas maravilhosas para nós. Não podemos ficar acanhados, e muito menos sujeitos ao sistema que está estabelecido na terra e que não tem interesse nenhum de
compreender o que tem do outro lado. As pessoas não querem saber, querem viver enquanto pode, né? Só vão pensar na morte quando começa a chegar a hora. Aí fica todo mundo aí com aquela cara esquisita, né? Uns sem saber o que vai achar do lado de lá, outros pensando que vão dormir. Esses dias eu estava pensando, deve ser um horror você chegar perto da hora de morrer e pensar assim, bom, agora eu vou entrar num sono e vou acordar lá dentro do juízo, no Apocalipse. Já pensou, irmão? Que desespero, que sono horrível que a gente vai ter, hein? Isso não existe no Novo Testamento, viu, irmãos? A interpretação da Escritura é uma coisa que pode se prestar a muitas teorias que não encontram sustento quando você examina o conjunto dos ensinamentos bíblicos. Uma passagem bíblica, quando ela é obscura, ela precisa ser comparada com outras passagens da Escritura para que você possa encontrar a verdade, senão você corre o risco de ser enganado, como algumas pessoas foram enganadas e criaram doutrinas que não estão de acordo com a grandiosidade de Deus, com os ensinamentos do Novo Testamento. Depois de dizer aqui a finalidade da lei, que é o conhecimento do pecado, ele diz assim: portanto é pela fé, versículo 16, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente àqueles que são da lei, mas também aquela posteridade que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Aqui ele está falando da grandiosidade de Deus, né? Dizendo que Deus, ele cria todas as coisas, uma coisa que não existe, daí a pouco passa a existir por causa da vontade do Todo-Poderoso. O qual, em esperança, o qual aqui ele está falando de Abraão, viu? O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, tendo incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos, que é Deus, ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Os irmãos compreenderam? Profundidade, é maravilhoso, né? Ele diz, olha, a questão do Abraão, ele creu contra a esperança, porque você tem uma esperança numa coisa assim, que você acha que pode acontecer, não é verdade? Eu tenho falado, eu não sei se isso tem vindo no meu coração nos últimos tempos, que nós temos que crer naquilo que Deus pode fazer por nós e que o homem não pode fazer. Às vezes, nos casos das enfermidades graves, que a ciência chega uma hora, ela não tem mais o que fazer, nós precisamos crer que Deus pode fazer, porque nós temos que crer contra a nossa esperança. Ele não tinha esperança que ele tivesse filho, porque já tinha mais de 100 anos. E a Sara também, o ventre dela já era amortecido. O seu útero não tinha como ter filhos mais. Mas em vez dele pensar segundo a esperança dele, não vai ter jeito, ele creu contra a sua própria esperança. E disse, eu creio que Deus é poderoso para fazer o que ele disse que fará. E assim foi feito, nasceu Isaac como a sua herança. Vocês viram naquela conversa lá atrás, ele disse, olha Senhor, já somos velhos, eu tenho só um criado em casa,
Quando uma família tinha bens, era o caso de Abrão, ele não tinha filhos, ele adotava uma criança, um escravo. E esse escravo era ele que herdava as coisas do casal, quando o casal morresse. E eles já estavam velhos. Então ele disse: eu tenho só esse Eliezer aqui, né? Que é o meu criado, e que ia ser o herdeiro. Aí o Senhor disse: não, eu vou te dar um filho. E ele creu contra o seu ponto de vista. Por isso o apóstolo diz aqui, ele creu em esperança, creu contra a sua própria esperança, que ele falava: não, por mim não tem como eu ter filho. Mas ele creu no Senhor, que tinha dito que daria a ele um filho. Isso aconteceu. Então, irmãos, eu acredito que nós, que somos crentes, precisamos apelar a Deus naquelas situações e momentos em que o homem não pode fazer nada. Concorda? Enquanto o homem puder fazer, sabe o que vai acontecer? Nós vamos crer no homem. Os irmãos concordam? Enquanto as coisas estão dentro do âmbito do entendimento da ciência, e do meu entendimento, quer dizer, da minha esperança, eu vou crer no homem. Eu falo com Deus, mas creio no que o homem pode fazer. Então eu tenho que fundamentar a minha fé naquilo que eu acho que o homem já não pode fazer mais nada. É o momento que eu tenho que falar, que eu tenho que clamar com Deus e crer que o Senhor, se alguém pode fazer alguma coisa. Eu acho isso muito bonito. Quando alguns personagens do Novo Testamento chegavam diante do Senhor com um filho doente, à beira da morte, possesso, eles diziam para o Senhor: Senhor, se o Senhor puder, faça isso por nós. Se alguém pode fazer alguma coisa, é Jesus, irmãos. Se alguém puder, então pede para ele, diz: Senhor, não sei por que está acontecendo isso, mas se o Senhor puder, cure. Se o Senhor puder, liberte. Se o Senhor puder, afaste esse demônio, essa enfermidade, essa tragédia que está sobre a minha vida. Se o Senhor puder, faça isso por mim. Eu preciso crer contra o meu ponto de vista. É isso que aconteceu com Abraão. Por isso ele é o pai de todos os que creem, diz aqui o apóstolo Paulo. Isso está para toda a sua descendência, tanto aqueles que foram da lei como os que são da fé. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. É um Deus para todas as gentes, não é um Deus para alguém em especial, mas é uma porta que se abre para quem quiser entrar nela, independente de denominação, independente de igreja. Bem, então, ele não duvidou da promessa de Deus, sendo incrédulo, versículo 20. Mas foi fortificado na fé e deu glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele era poderoso para o fazer. Isso foi imputado a ele como justiça, porque ele creu no Senhor, confiou nas promessas do Senhor. Aí ele encerra aqui dizendo de Jesus, que é aquele que veio para, através da sua morte gloriosa, ele ser a nossa oferta perante Deus pelos pecados que nós cometemos. A derradeira, santa e abençoada oferta que nos tirou do buraco, do sofrimento, das desgraças, para nos levar para a luz gloriosa. E nos seus irmãos eu quero ir para lá. Amém.